Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Enquanto você acha, eu vou me arrumando aqui. Lucas capítulo 7, o versículo é o de número 36. Amém. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à sua mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tendo para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, eu gosto sempre de falar, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me apaixono, porque a gente vai lendo e Deus vai revelando a sua palavra. E esse capítulo 7, nós vemos que ele é maravilhoso. Esse capítulo 7, ele nos ensina muito. O capítulo 7 de Lucas, ele mostra Jesus, ele curando, né? Ele cura ali um trabalhador, ou um empregado de um oficial romano. Ele também, no capítulo 7, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele também, no capítulo 7, ele ensina aos discípulos de João Batista, e também ele mostra aos discípulos de João Batista, quando eles vêm com uma pergunta de João para Jesus, se ele realmente é o mestre, se ele realmente é o Messias. Ele não só manda o recado para João Batista, mas na presença dos discípulos de João Batista, ele cura, ele liberta e ele abençoa vidas. Então, esse capítulo 7, nós vamos ver que Jesus, ele faz coisas tremendas.
E aqui nós vemos aqui que, no capítulo 7 também, nós deparamos com esse texto. Um texto que, quando eu comecei a ler, eu comecei a meditar, quando Deus me deu esse texto, eu comecei a meditar, eu achei coisa assim maravilhosa. Eu confesso a você que não lembro de ter ministrado ou pregado alguma vez nesse texto, não lembro. Mas quero dizer para você que não é indeta esse texto, essa pregação não é indeta. Alguns dos meus irmãos ou por aí, os pregadores, já ministraram esse texto. Então não é indeta, mas eu confesso que eu nunca ministrei nesse texto, mas não lembro. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que coisa tremenda Deus, Ele nos mostra nesse texto. E o texto ele começa a dizer que, ele começa a falar de um fariseu, um homem que ele só pensava nele, um homem que era egoísta, um homem que não tinha amor, um homem que só ele conhecia tudo. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse homem, ele convida a Jesus para que vá à sua casa comer com ele. Acabamos de falar que Jesus, ele vinha fazendo todos esses milagres. Então Jesus, ele estava assim que, como que todos, né? Todas as pessoas queriam conversar com Jesus. Ou, naquela época, quem que não queria que Jesus, né, fosse à sua casa? Não vou nem fazer essa pergunta aqui, porque eu creio que todos nós, quem de nós não quer que Jesus vá às nossas casas? E esse fariseu, esse homem chamado de Simão, o fariseu, ele convida Jesus para que vá à sua casa. Não sei como que foi esse convite, não sei se foi pessoalmente. Quem sabe ele enviou ali os seus empregados para que levassem um recado para Jesus. Quem sabe algum dos seus empregados chegou lá e falou: olha, mestre, olha, Jesus tem um recado para o senhor de Simão, e ele pede, ou ele convida o senhor para que esteja na sua casa essa noite, para jantar com ele. Interessante é que Jesus, creio eu que de pronto ele já falou: pode falar para ele que eu vou. Porque Jesus, nós vamos olhar na Bíblia que Jesus, ele não rejeitou nenhum convite. Sempre convidaram ele para estar na sua casa, seja fariseu, seja pecador, seja judeu, seja lá quem for, Jesus sempre estava aceitando o convite. Nós vemos ele num casamento, convidaram Jesus: eu estou aqui. Então, creio eu que naquele momento os discípulos começaram a questionar: mas Senhor, é um fariseu. É um fariseu. Quem sabe nós, trazendo para as nossas vidas hoje, quem sabe muitas das vezes nós não questionamos assim. Olhamos para pessoas, estou falando de pessoas não no mundo, ou quem sabe no mundo também, e achamos, preste atenção nisso, achamos que não merece, ou não pode, ter um encontro desse com Jesus, ou ter uma conversa com Jesus, não são merecedoras nem de receber a presença de Jesus. Quem sabe nós pensamos dessa maneira assim? Quando nós vemos Jesus fazendo uma visita, tendo uma conversa com uma pessoa assim, sabe o que nós falamos muitas das vezes? Preste atenção nisso. Nós falamos assim: Jesus vai numa casa dessa pessoa, e eu, achando porque nós merecemos mais, Jesus não faz visita à nossa casa. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa nessa noite. Esse homem, fariseu, ele convida Jesus para estar à sua casa. Agora a pergunta que eu tenho para você nessa noite: você tem convidado Jesus para estar à sua casa?
Você tem feito um convite a Jesus para estar na sua casa? Jesus, esta noite, o recado que Ele tem para as nossas vidas, aleluia, é esse. Preste atenção nisso que eu vou falar. A Bíblia diz que Jesus ele estava no templo. E Ele observava a maneira que as pessoas iam até ao gasofilácio e depositavam as suas ofertas. E a Bíblia diz que veio uma mulher, uma pobre, e ali depositou a sua oferta. Jesus observava. E você pode estar pensando, presbítero, o que é que você quer dizer com isso? O que é que o Senhor quer falar com isso? Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus se encontra aqui essa noite, observando a maneira, louvado seja o nome do Senhor, com que nós entramos nesse lugar. Jesus nessa noite está nesse lugar observando, porque Ele conhece o nosso coração, Ele está observando a intenção do nosso coração. Aleluia! Porque Jesus, presta atenção numa coisa, Jesus, Ele não invade a casa de ninguém. Lá em Apocalipse, Ele está dizendo assim, olha, eis que eu estou à porta e, se alguém abrir, eu vou entrar. Então, Ele não está dizendo assim, olha, se não abrir, eu vou invadir, não. Ele está falando, se abrir, eu vou entrar. Então, Ele não invade a casa de ninguém. Ele está esperando um convite. Mas Jesus é interessante, pastor Abimael, que nós vamos olhar na Bíblia, que Jesus, quando convidavam, ele ia. Mas tinha pessoas, pastor Flávio, que não convidava e ele ia. A Bíblia diz que Zaqueu, o publicano, ele soube que Jesus passava por ali. E a Bíblia diz que ele cruzou toda a multidão e subiu numa árvore para conhecer Jesus. Aleluia! Ele cruzou toda a multidão e subiu numa árvore para conhecer quem era Jesus. Quem era esse Jesus que estava fazendo milagre? Quem era esse Jesus que curou o empregado do centurião? Quem era este Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele queria conhecer quem era esse Jesus que tinha palavras, que mudava pensamentos, que mudava corações. Ele queria conhecer esse Jesus. Preste atenção nessa palavra. A Bíblia diz que Jesus chega e ele está lá na árvore. E Jesus olha para ele assim e diz, Zaqueu, desce daí. Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Creio eu que Zaqueu desce correndo, feliz, falando, ele me conhece. Eu querendo conhecer ele me conhece antes de eu conhecer ele. Zaqueu desce, e ele diz assim, desce daí, porque convém que eu pose em tua casa esta noite. Zaqueu desce e vai com Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, preste atenção nisso aqui que eu quero lhe falar nessa noite. A Bíblia diz que Zaqueu ficou tão feliz com aquelas palavras de Jesus, que ele disse assim, olha, aleluia, se eu roubei os pobres, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu devolvo 4 vezes mais, quadruplicado. Eu vou devolver se eu roubei de alguém. As palavras de Jesus, não só para esse homem, mas tinha alguém presente, foi para todos. Ele disse assim, olha, a salvação chegou a essa casa nessa noite. Jesus, se convidar, ele vai. Mas quando ele não convida, ele vai. Por quê? Porque ele conhece a intenção do coração. Ele conhece a intenção do coração. Ele sabia que o fariseu convidou Jesus para estar na casa dele com outras intenções.
Mas Zaqueu foi diferente. Zaqueu queria conhecer esse homem, mas ele não queria só conhecer. Queridos, preste atenção no esforço dele para conhecer Jesus. Não sei quantas pessoas tinha na multidão, quem sabe 5, 10 mil pessoas. Ele cruza, sobe numa árvore, só para ver Jesus. Esse que não, mandou um recado. Aleluia. Jesus, ele se ofereceu para ir na casa de Zaqueu, sabe por quê? Porque ele sabia a intenção do coração de Zaqueu. Jesus nos observa aqui essa noite. Interessante que Jesus, essa já é as minhas palavras, ele diz assim: olha, Zaqueu, ficasse feliz por eu ter vindo à tua casa. Eu quero dizer uma coisa para você. Você queria só me conhecer. Você queria só me ver, saber quem eu era, como eu era. Eu quero dizer uma coisa para você, Zaqueu. Eu tenho mais para você. Eu tenho salvação para você, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer para você, queridos, nessa noite está observando nós, quem tem cura, quem tem libertação, está observando nós, quem pode ressuscitar, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite está nesse lugar, aquele que pode mudar as nossas vidas. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Querido, deixa eu dizer para você, eu aprendi muito com isso. Não podemos vir à presença de Jesus de qualquer maneira. Onde você estava antes de você estar aqui? Nós viemos a esse lugar adorar aquele que nos tirou lá de fora e nos trouxe para esse lugar. Você não vem adorar qualquer um, não? Então não venha de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós, nesse texto, nós vamos ver que esse homem, esse fariseu, chamado Simão, porque, olha que interessante, nesse texto, nós temos Jesus, temos a pecadora, e temos o fariseu. É interessante que nós, essa noite, nós podemos aprender com os três. Nós podemos aprender com Jesus, nós podemos aprender com a pecadora, e nós podemos aprender com o fariseu. Quem sabe você pensa aí no seu lugar, não sei, como eu pensei quando Jesus falou isso para mim. O que eu posso aprender com o fariseu? Pois era um homem que não amava o próximo. Era um homem que era egoísta, só pensava nele. Era um homem que só ele tinha todo o conhecimento. O que eu tenho a aprender com o fariseu? O que nós temos a aprender com o fariseu é não ser igual a um fariseu. O que nós temos a aprender com o fariseu é não agir como um fariseu age. Nós já vimos alguns feitos dele aqui, alguma coisa que ele fez. Convidou Jesus para estar em sua casa com outras intenções. Então eu já quero, antes de nós conhecermos mais alguma coisa desse fariseu, eu quero já dizer para você, não haja como um fariseu. Você foi chamado, ou você foi escolhido para agir como um cristão.
Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós somos escolhidos, não para ser igual a Cristo, porque nunca nós vamos ser igual a Ele. Santo, perfeito. Mas a Bíblia nos chama para sermos imitadores de Cristo. Então não haja como um fariseu. Haja como Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Escrevi algo aqui que eu achei muito interessante quando Deus falou ao meu coração. Porque nós vimos que esse fariseu, pastor Fabiano, nós vimos que ele convidou Jesus. Não tem essa informação se ele convidou mais alguém. Né? Nós vamos ver que lá na frente, no texto, nós vamos ver que tinha algumas pessoas ali, mas não que a Bíblia fala que foi ele que convidou. Ele não espalhou, ele não chamou ninguém, que Jesus está ali. Então, creio eu, vejo que um certo egoísmo da parte dele de estar ali naquele momento só com Jesus, porque, presta atenção no que nós falamos, Jesus ele estava em alta, de modo que todo mundo queria estar com Jesus. Jesus fosse tirar uma foto, alguém queria sair do lado. Então, todos queriam estar, quem não queria que Jesus estivesse na sua casa, ou quando ouviam falar, Jesus está em tal lugar, por que você vê falar que quando Jesus estava, quando a Bíblia fala, uma multidão estava à sua volta, uma multidão estava a acompanhar ele. Por quê? Porque todos queriam ver quem era esse homem que estava fazendo milagre. Quem era esse homem que estava dando vista a cegos de nascença. Quem era esse homem que estava ressuscitando pessoas. Então, esse fariseu, nós vemos isso nele. E eu achei interessante isso, porque esses dias aconteceu comigo que eu comecei a agir como um fariseu. Porque tinha uma pessoa que há muito tempo que eu vinha ajudando. Mas vinha ajudando mesmo, era ajudando. Não é aquela ajudinha, não, era ajudando mesmo. Mas sempre que eu estava ajudando, às vezes eu reclamava. E eu falava assim, um dia eu vou parar. Um dia eu vou parar de ajudar. Porque eu não aguento mais. A gente ajuda e a pessoa, sabe aquela pessoa que mais ou menos que se escora em você, já está ajudando mesmo, então a pessoa fala, estou com o boi na sombra, estou com... Né? Então estava mais ou menos assim, aquilo estava me incomodando. E muito tempo, ajudando. Creio aí que uns 4, 5 anos. E chegou um dia que eu falei assim, não vou ajudar mais. Aquele dia, esgotou. E eu lembro que eu estava lá na empresa, e eu conversei com o pessoal lá, com a minha irmã, mas algumas pessoas lá, e eu falei, olha, acabou, não ajudo mais. E elas falaram assim para mim, eu já acho que você já foi longe demais, eu já tinha parado faz tempo. E quando você ouve isso aí, você fala, caramba, então estou com a razão, estou certo. Presta atenção nisso aqui, estou certo. Saí da marmoraria, quando eu entrei no carro, aí vem Deus falando comigo. Aí sim. Aí Deus fala assim, tudo isso que eu te dei, foi para você dividir. Aleluia. Quando for para parar, eu falo. Quando for para parar, eu falo. E eu parei o carro, voltei e falei, vou voltar atrás.
Eu já tinha ido no escritório da pessoa, já tinha falado que não ia fazer mais. Falado, olha, não dá mais. Voltei na marmoraria, liguei para a pessoa, falei assim para ele, olha, eu preciso conversar com você e quero que você venha aqui. E ele foi lá. E eu falei, eu quero que você venha agora. Quero resolver minha situação agora, que eu não posso ficar dessa forma. Porque eu queria consertar tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu ia fazer. E ele veio na marmoraria. E quando ele chegou, irmão, na marmoraria, ele veio com o filho dele. E quando ele foi entrando, eu já comecei a chorar. Aleluia. E ele entrou no meu escritório lá, ele sentou e eu falei para ele assim, olha, eu fui lá na sua marmoraria, falei uns negócios lá, mas eu resolvi voltar atrás. Eu vou te ajudar. Aí eu falei assim para ele, só que eu vou ajudar pela última vez. Deus falou, não. Eu falei, não, na última vez não, vou continuar ajudando você. Assim, foi assim. Falei, vou continuar ajudando você. Deus não falou que era a última vez, eu que falei. Eu falei, vou continuar ajudando. Aí ele baixou a cabeça, chorou. E aí o filho dele quis se explicar, eu falei, não precisa não. Não precisa, eu já sei de tudo, não precisa. Não precisa falar não. Mas o senhor, eu falei, vou ajudar, fica tranquilo, vou ajudar, vou continuar ajudando. Aí ele falou assim, o que o senhor fala para nós? Eu falei, ó, eu falo para vocês se consertar, fazer isso, vai para a igreja, tal. Falei um monte de coisa para eles lá. Falei, tá bom. Eles foram embora. E eu peguei, encostei um caminhão, carreguei umas pedras e mandei para a marmoraria dele. E passados 15 dias, ele me chamou, me ligou e me chamou lá. Não estamos perdendo tempo, não. Estamos ganhando nesse testemunho, tá? Deus está falando conosco. E eu fui. E quando eu cheguei lá, pastor Abimael, ele falou, ó, eu te chamei aqui, porque eu juntei um dinheiro aí, eu queria acertar uma parte daquele material que você me mandou. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, me deu o dinheiro. Aí eu fui saindo assim, ele foi me acompanhando. E ele falou, vem cá. E eu fui lá no pátio com ele, aí ele falou assim para mim, como que é esse negócio de dízimo? Eu falei, dízimo? Ele falou, é. Sabe por quê? Porque eu estou indo na igreja e quero dar o dízimo na igreja. Eles estão falando lá do dízimo, então eu queria que você me explicasse mais como que é esse negócio do dízimo. O que Deus faz agora, quem sabe nós só vamos entender lá na frente. Aleluia. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz assim. Agora a pergunta que eu tenho para você nessa noite, porque olhando algumas ministrações, alguns pregadores, alguns escritos a respeito desse texto, eu vi que tem muitos títulos. O pecador, a pecadora e fariseu, ou Jesus salva a pecadora. Mas o meu pensamento, ou o que eu quero perguntar para você nessa noite é, você vai imitar o fariseu
ou você vai imitar Jesus? Você vai fazer como fez o fariseu ou vai fazer como fez Jesus para essa mulher? Quando Jesus me falou isso, ele falou, olha, não haja, ou você não vai agir como um fariseu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos imitar a Jesus. Porque, entenda uma coisa, eu aprendo muito isso nesse lugar e tenho aprendido nas mensagens que eu tenho visto por aí. Que evangelho sem Jesus, ele não é evangelho. Você pode estar pensando, como assim sem Jesus? Evangelho sem aplicar aquilo que Jesus nos ensinou não é evangelho. Sem fazer aquilo que ele nos ensina, sem ele nas nossas vidas, não é evangelho. Vemos muitos usando do evangelho, dizendo que tem o evangelho, mas o evangelho com o seu pensamento. Aquilo que eles pensam no evangelho, mas um evangelho sem Jesus. Aleluia, um evangelho que fecham a igreja e tem que pagar para você entrar na igreja, isso é evangelho. Aleluia. Um evangelho que te cobra por um milagre, isso é evangelho. As palavras de Jesus é essa, de graça recebeis e de graça dai. Chegou para você de graça, você não pagou nada. Ou alguém chegou na tua porta e disse assim, olha, eu tenho um evangelho para você, custa tanto, você vai querer? Não. Chegou para nós sem valor monetário nenhum, mas chegou para nós por um preço de sangue na cruz, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Estão fechando, criando muros. Não! Que evangelho é esse? Deixa eu dizer para você, a igreja, ela não é minha. A igreja não é do pastor Fabiano, do pastor Flávio, do pastor Mael, dos presbíteros. A igreja não é de ninguém, a igreja é dele, é de Jesus. Pois essa igreja ele construiu quando ele estava ali na cruz. Quando ele foi chicoteado, ele estava formando a igreja. Porque ali estavam os seus discípulos com ele. Quando ele foi à cruz, ele estava começando a igreja. Ele não cobrou, ele falou, olha, é tanto para montar essa igreja, ou tanto para começarmos a igreja, não. Ele disse assim, pode deixar que o preço eu vou pagar, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você é um abençoado, por estar aqui essa noite. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Temos que entender que nós, cristãos, não somos cristãos se não tiver Jesus na nossa vida. Não somos cristãos. Estamos vendo um evangelho, irmãs e irmãos, que não é necessidade ou não se é necessário nascer de novo, pastor. Aleluia. Pois Jesus falou que era obrigado a nascer novamente. Ele teve uma conversa com Nicodemos, doutor Nicodemos. Ele disse, olha, é obrigado. Você precisa nascer novamente. Quem está em Cristo, diz a Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo tem que ser uma nova criatura. Nós falamos agora, nessa manhã aqui, na escola dominical, sobre o perdão. Quando você era uma velha criatura, você não perdoava, mas agora você é obrigado, porque você é um cristão. Você tem que perdoar. Foi falado que muitas das vezes a gente pede perdão, mas não esquece.
né? Como se você tivesse uma cicatriz, você sofreu lá um corte, alguma coisa, sarou, você aperta, não dói mais. O perdão é assim. Você vê, olha, aquela pessoa fez isso comigo, mas quando você pensa, não dói. Já passou, já perdoei, acabou. Então o cristão, ele tem que ser uma nova criatura, carregar dentro de si o perdão. O cristão está sendo ensinado hoje, ou se dizem, evangelho, que você tem que ir e receber a sua bênção. E quando você não recebe é porque você não tem fé. Então você chega para o seu irmão e fala assim, eu recebi a minha bênção. E ele vai falar, e eu? Ele fala, você porque você não tem fé. Eu tenho fé. Não sabendo eles, e sabemos nós, que nós estamos aqui essa noite, louvado seja o nome do Senhor, somente por causa da misericórdia de Jesus. Estamos aqui essa noite somente por causa da sua bondade. Não é porque você é melhor que ela ou ela é melhor que você, não. Quando Jesus chegou naquela casa do fariseu, ele chegou para todos que estavam ali. Ele chegou para o fariseu, pois foi ele que o convidou. Ele chegou para quem estava ali. E chegou também para quem não estava, para quem ia chegar. Ou você acha que Jesus foi naquela casa pensando o quê? Será que ele não conhecia as intenções do coração do fariseu? Quem sabe alguém falou assim para ele, dos seus discípulos, falou, Senhor, ali naquela casa, esses dias eu ouvi um pastor ministrando, ele falou assim, olha, para o fariseu não tem jeito. Não adianta você pregar para ele que não tem jeito, ele não se converte. Eu não achei muito certo, não. Que nós vemos pela Bíblia que alguns, né, aceitaram e tal. Mas, a parte. Mas Jesus vai ali, e quem sabe os seus discípulos falam assim, Senhor, ô mestre, ô Jesus, não adianta o senhor ir lá, aquele fariseu ele não vai se converter, ele não vai aceitar o teu evangelho, ele não vai aceitar as tuas palavras. Quem sabe Jesus fala para os seus discípulos assim, rapaz, você acha que eu não estou sabendo? Fica tranquilo. Porque o pensamento de Jesus era em outra coisa, era naquela pecadora. Era naquela mulher. Aleluia. Era naquela mulher. Jesus, quando ele manda o convite, Jesus, nós vimos que a Bíblia fala assim, que ele foi até a casa do fariseu. Então nós vemos aqui que Jesus, ele aceitou o convite do fariseu, e não somente aceitou, mas ele foi. Então já quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, que Jesus, ele vela pela sua palavra. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Para nós pode até demorar. Para nós pode até ser que não vá acontecer mais. Mas se você carrega uma promessa dele aí, pode esperar que vai acontecer. Se você carrega uma promessa de Deus, pode esperar que ele vai cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe o fariseu perguntou para os seus funcionários, será que ele vem mesmo? Ele falou que vinha. Mas será que ele vem? Daqui a pouco Jesus chega na casa do fariseu. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chega ali na casa do fariseu e senta à mesa com ele. E nós vemos que nós aprendemos que não devemos agir como um fariseu. Não devemos ser como um fariseu. Mas agora eu quero apresentar para você essa mulher, essa pecadora. E dizer a você, para você agir como agiu essa pecadora. Aleluia. Quem sabe nós
Na Bíblia não fala, porque nós vimos que essa mulher, ela vem à casa do fariseu, mas nós olhamos assim, a Bíblia não fala como que ela soube que Jesus ia estar ali na casa do fariseu. E eu, pensando, porque não sei muito a história dessa mulher, ou quem era ela, ou ouvi só alguém falar, um escritor falar que talvez fosse Maria Madalena, né, uma mulher a quem Jesus quem Jesus perdoou o pecado, ou quem Jesus expeliu uns demônios, né, quem Jesus expulsou uns demônios. Então, tive alguma informação que essa mulher, era essa mulher. E eu não sei se era ou não, mas eu sei que essa mulher, ela era muito grata pelo que Jesus fez com ela. Não sei o que Jesus fez com ela, talvez seja isso. Porque, quem sabe foi mais ou menos assim. Alguém chegou para ela e falou assim, olha, não sabemos o nome dela, mas quem sabe alguém chegou para ela e falou assim, olha, vai ter um culto na casa do fariseu. No caso do fariseu, vai ter um culto lá. E você sabe quem vai estar lá? Não. Jesus. Interessante. Agora, aquela mulher naquele momento, quem sabe ela falou assim, olha, eu vou a esse culto. Mas o interessante dela é esse culto, que ela não foi de qualquer maneira, ela foi preparada. E ela foi preparada para adorar ao Senhor. Ela foi preparada para adorar a Jesus que está naquele lugar. Agora o interessante é que ela, preste atenção nisso, o interessante é que ela não levou qualquer coisa. Ela levou aquilo que ela tinha de melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, quando ela ouviu falar, ia ter um culto, ou Jesus estava ali na casa do fariseu, ela não falou assim, não vou não na casa do fariseu. Mas quem vai estar lá? Vai estar outros fariseus. Não vou não, então. Aquela mulher naquele momento, preste atenção nisso que eu vou falar para você, aquela mulher naquele momento, os olhos dela ficaram cegos para o mundo e abertos para Jesus. Ela viu aquele momento, um momento dela retribuir aquilo que Jesus fez por ela. Ela não olhou nenhum impedimento. Ela não pensou assim, será que vão deixar eu entrar? Não. Ela não pensou nisso. Por ser a casa de um fariseu, será que vai deixar eu entrar? Não. Ela não pensou assim, eu sou uma pecadora, não vai ter nem como eu chegar lá, não. Ela colocou na sua cabeça, na sua mente, de pegar aquilo que ela tinha de melhor e adorar o Senhor. Olha o pensamento dessa mulher. Queridos, quantas coisas, aleluia, quantas coisas nós carregamos quando nós vamos para a igreja, nós trazemos de casa para a igreja. Quantas coisas que nós trazemos no nosso coração e quando chegamos na igreja é um impedimento de nós recebermos a bênção de Cristo. Pensamentos. Pensamentos, deixa eu dizer para você, desculpe que eu vou falar para você, mas é pensamentos de fariseu. Quando eu saio, sabe por quê? Deixa eu dizer para você. Nós podemos intitular também essa mensagem como pecador ou fariseu?
Porque quando eu me coloco na posição de fariseu, sabe o que, é que eu penso, sabe o que, é que eu acho? Que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Jesus, principalmente dele. Eu preciso do meu conhecimento, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso da minha posição social. Mas quando eu me coloco no lugar de pecador, sabe o que, é que eu estou falando? Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu vou sair hoje de casa para adorar o Senhor e nada vai me impedir, louvado seja o nome do Senhor. Nem eu mesmo vou impedir de adorar o Senhor, porque ela podia pensar assim, eu sou uma pecadora, nem vou. Faz o seguinte, vai lá e fala para ele passar aqui na minha casa. Fala quando ele sair do culto e passa aqui na minha casa para orar por mim. Faz o seguinte, quem sabe ela podia ter agido, quem já ouviu falar no crente 6 horas? Muitos aqui já ouviram falar, né? É aquele que quando você vai para a igreja, você fala, vai hoje de novo, irmão, vou. 6 horas por mim lá? Alguns entenderam. Mas quem sabe ela podia ter usado isso aí? Quem sabe ela podia ter perguntado e falado assim, olha, você vai? Vou. Então ora por mim lá, ou então pede para ele orar por mim. Fala para ele passar aqui na volta e me abençoar. Ou falou assim, olha, fala que eu tenho um negócio importante para dar para ele. Não. Aleluia. Ela falou assim, eu vou até o mestre. E nada vai me impedir. Eu não sei o que aconteceu na vida dela antes. Eu só sei que nesse momento ela estava sendo grata a Jesus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus estava na casa do fariseu. O fariseu, doente, egoísta, pensamentos maus. Jesus estava ali. Jesus visitou a casa dele e ele não foi grato nenhum por isso. Não tinha gratidão nenhuma no seu coração. Jesus está na casa dele e ele veio de falar, Senhor, obrigado pelo Senhor estar na minha casa. Ele diz assim, isso aí não é profeta não, o que é isso? Olha a gratidão dele. Aleluia. A pecadora não. Ela pega o melhor que ela tinha e vai ser grata com o mestre. Você vai agir como fariseu ou como um pecador? Quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu chego aos pés de Jesus. E eu não só chego, mas eu sou aceito por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele foi tão bom, Ele é tão bom nas nossas vidas, que Ele diz assim, olha, não pequeis. Deixa eu falar para vocês, não pequem. Não cometam pecado. Mas o amor dele é tão grande pelas nossas vidas que ele diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha, mas se vocês pecarem, você tem um advogado diante de Deus, que sou eu, Cristo Jesus. Por que eu falei para você que Ele te ama ou que Ele me ama? Porque olhava para nós lá fora, não merecíamos. O que falava era que nós não tínhamos mais jeito, mas o amor dele foi tão grande, tão maravilhoso, tão intenso, que nos trouxe até aqui essa noite. Não sei quantas vezes você entrou nesse lugar, não sei quanto tempo faz que você congrega aqui, mas quem sabe o teu pensamento ontem era de parar, era de não vir mais. Quem sabe o teu pensamento hoje à tarde foi de falar assim, não vou para a igreja, eu não vou parar, eu vou parar, mas o amor dele é tão grande que ele falou assim, vai mais uma vez, eu não aguento mais ele, eu te levo, vamos comigo, eu te levo. Aleluia, nós estamos aqui essa noite, porque Ele nos ama, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que essa pecadora, ela chega na casa do fariseu, e nós não vemos nenhum intervalo dela chegar e ficar ali rodeando, não. A Bíblia já vai direto, quando ela chega, ela já vai direto nos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela começa
a lavar os pés de Jesus. Agora, será que ela pegou um balde de água para lavar os pés de Jesus? Porque o pé de Jesus estava sujo, hein? Porque ele não tinha recebido água para lavar os seus pés, estava sujo, tinha andado na poeira, de alparcata, sandália. Então o pé estava sujo. Ela não recebeu nem um balde de água para lavar os pés de Jesus, querido. Olha como que ela estava lavando os pés de Jesus, com as suas lágrimas. Com as suas lágrimas. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você e você vai concordar comigo. Pessoa lavar os pés empoeirado, cheio de terra, não sei se estava chovendo ou não, mas se tivesse era cheio de lama, lavar com lágrimas. Deve ter sido um rio de lágrimas. Agora olhamos para a igreja de hoje. Como está difícil Jesus arrancar a lágrima de um crente, pastor Abimael. Hoje, né? A gente sabe, conhece a palavra, que um coração quebrantado, chorando aos pés de Jesus, Ele vai nos receber. Mas como nós falamos aqui hoje na escola bíblica, depois eu conversava com o pastor Flávio, que o nosso coração cada dia mais está ficando mais duro, que não sai perdão, os nossos olhos não saem lágrimas, não choramos mais, nem por pessoas, muito menos pelo que Jesus fez por nós. Essa mulher, ela lava os pés de Jesus com lágrimas, ela tira ou desamarra o cabelo e enxuga com seus cabelos. Nós já vamos terminar. Ela pega aquilo que ela diz a história que aquele perfume que ela tinha ali era um ano de trabalho, então tinha muito valor aquilo ali, aquele unguento que estava naquele vidro. Então ela pega aquilo que, eu não sei se ela já estava preparando aquilo ali para Jesus. O fato é que ela foi lá e pegou o melhor que tinha, foi lá e começou a lavar, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos e colocou, quebrou o vidro de alabastro e começou a derramar o perfume sobre Jesus. Aí o fariseu, presta atenção, o fariseu diz assim, eu sabia que ele não era isso que estão falando que ele é. Eu sabia que ele não é o Messias, eu sabia que ele não é o Filho de Deus. Porque se ele fosse o Filho de Deus, ele sabia que essa mulher que está lavando seus pés é uma pecadora. O fariseu, ele é tão cego, ele não era cego, porque hoje existem muitos fariseus, ele é tão cego, que ele não falou, ele só pensou. E Jesus viu o que estava no seu pensamento. Aleluias. E quando Jesus fala assim, Simão, eu posso te falar uma coisa? Ele nem percebeu que Jesus tinha percebido aquilo que ele tinha pensado. Ele tinha aquele que estava ali, que podia fazer tudo por ele. Mas ele estava tão cego espiritualmente, que ele nem percebeu. Aí Jesus disse assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar, posso? Ele falou, pode falar. Fala, mestre. Ele falou assim, olha, um homem, ele devia, um credor, tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, outro devia 50. Mas eles não tinham com que pagar. E o credor foi lá e perdoou os 2. Aí Jesus diz assim, olha, quem foi mais beneficiado, ou quem é mais grato? Ou quem amou mais a ele? Ô mestre, é claro que
é aquele a quem ele perdoa mais. Está vendo essa mulher? Sabe por que ela está fazendo isso? Porque muitos pecados dela foram perdoados. Era para você dar um glória, mas deixa eu dizer para você. Você está aqui essa noite porque muitos pecados seus foram perdoados. Por isso que você está aqui essa noite. Por isso que nós choramos. Por isso que nós glorificamos. Às vezes nós vemos pessoas na igreja que não param de glorificar, não param de chorar. E você diz, mas o que é isso? Porque ela sabe a quantidade de pecado dela que foi perdoado. Ela sabe o que Jesus fez por ela. Às vezes alguém está falando assim, mas para de chorar. E ela está pensando assim, ela não sabe o que Jesus perdoou os meus pecados. Ela não sabe quantos pecados Jesus perdoou. Aleluia. Aí essa mulher faz tudo isso por Jesus. Agora, olha aqui o que Jesus fala. Aleluia. Ele diz assim. Ele falou tudo para o fariseu. Ele diz assim, e voltando para a mulher, disse a Simão, vede tu essa mulher, entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés, mas esta regou os meus pés, com lágrimas, enxugou com os cabelos. Ele diz assim, olha, não me deste ósculo santo, ou seja, um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Aí olha o que Jesus fala agora. Aleluia. Aí Jesus fala assim, olha o que eu tenho para ela. Porque ela fez isso, olha o que eu tenho para ela. Aí ele diz assim, por isso te digo, os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ué, mas Jesus já tinha perdoado antes os pecados dela, será que ela tinha mais? Claro que tinha. Jesus agora volta a perdoar os seus pecados. É como se Jesus falasse para o fariseu, olha o ato dela, olha o que ela fez, agora presta atenção nisso que eu vou dar para ela. Nós aprendemos que toda ação, ela chega lá e faz tudo isso para Jesus. Jesus falou, você já fez tudo, não já? Já. Você já lavou meus pés, você já enxugou, você já perfumou, agora chegou a hora de eu te abençoar. Agora chegou a hora de eu retribuir. Agora é comigo. Ele diz assim, olha, perdoados estão os teus pecados, louvado seja o nome do Senhor. Mas alguém diz assim, mas ei, quem é ele? Quem é esse homem que até pecado perdoa? Claro que Jesus não fez isso, mas se fosse comigo eu falava assim, espera um pouco que eu vou mostrar para vocês que eu tenho mais para ela. Jesus diz assim, e disse à mulher, a tua fé te salvou. Eu não só vou perdoar os teus pecados não, eu tenho mais para você. Ele falou para Zaqueu, olha Zaqueu, eu não só trouxe aqui para você alegria. Você está feliz por eu estar aqui na tua casa? Eu não só trouxe isso não. Eu trouxe a salvação também, querido, deixa eu dizer, Jesus tem mais para você. Aleluia. Você pode dizer assim, Jesus fez isso pela minha vida. Jesus me deu um carro, Jesus me deu um emprego. Deixa eu dizer para você, Ele tem mais para você. Ele tem os céus para nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim, olha, vai. Você está salvo, mas ele disse ainda para ela assim, não, você não está só salva não, peraí. Eu tenho mais para você. Leva a minha paz. Quem quer a paz de Jesus aqui essa noite? Aleluia. Ele tem mais para mim, tem mais para você, porque Ele é um Deus, aleluia, que é ilimitado, aleluia. Fique de pé. Aleluia.
Aleluias. Deus tem mais para nós essa noite. Nós vamos orar. Eu creio que Jesus essa noite limpou os nossos corações. Se havia alguma coisa de farisaísmo no nosso coração, Jesus tirou essa noite. É como se ele passasse sabe rastelo? Não sei quem conhece rastelo. Rastelo é um negócio que limpa e só vem mato, o que tiver bom fica lá, só vem o mato. Ele passou o rastelo no nosso coração essa noite. Tudo de ruim saiu. O que ele faz hoje, talvez nós vamos entender só daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então quando você vê Jesus trabalhando na vida de uma pessoa, você fala assim, isso aqui vai dar resultado. Quando você vê uma pessoa vindo à igreja, você fala, isso aqui vai ter resultado. Pode não ter hoje, mas quem sabe amanhã, depois. Quando você vê uma pessoa evangelizando, você fala, isso aqui vai ter resultado. Quando você vê uma pessoa orando pela outra, você fala, isso aqui vai ter resultado, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós fazemos aquilo que Deus manda. Mas o operar é dele, o agir é dele, transformar é ele, a bênção é dele, tudo é dele. Pode não ser hoje. Esses dias, eu via uma ilustração e eu achei muito interessante. Não sei se alguém aqui já ouviu, mas eu vou contar. Disse que um homem, um rapaz, um moço jovem, entrou na faculdade e ele não tinha como custear a sua faculdade. Ele não tinha como se manter na faculdade. Então ele começou a vender livros. Né? Então ele andava pelas cidades, pelos campos, vendendo livro. E um dia ele chegou numa casa e ele pediu água. E a moça, a menina, uma jovem veio e lhe deu um copo com água. E ele disse assim, e ela voltou lá e falou, espera um pouco, voltou e trouxe para ele um copo de leite. E ele disse para ela assim, olha, eu não tenho como pagar para você esse copo de leite. E ela falou assim, olha, eu não estou cobrando o senhor, eu estou te dando. Eu aprendi com a minha mãe que eu tenho que dividir aquilo que eu tenho. E estou te dando um copo de leite, não precisa você pagar nada, é seu. E a história vai falando que aquele homem, ele se emocionou muito, ficou muito agradecido e foi embora. E aquele homem, ele estudou, terminou a sua faculdade, se formou médico, montou uma clínica, depois montou um hospital, e se deu bem. E um dia, me ensinou muito isso aqui. Um dia ele está lá no hospital, e ele recebe uma notícia que tem uma pessoa que está ali no hospital, doente. E ele foi lá olhar aquela pessoa que estava lá. E quando ele olhou aquela moça, ele reconheceu que era aquela mulher que tinha lhe dado um copo com leite, um copo de leite. E ele falou assim para as pessoas que estavam ali, falou, olha, vocês peguem essa moça, vocês levem ela para o melhor quarto. Vocês peguem a melhor junta médica que tiver e atendam essa mulher. Faça tudo por ela. E alguém falou para ela assim, olha, mas ela não tem o que pagar. Ele falou, não tem problema, faça tudo por ela. Interessante isso aqui. Aquela moça foi atendida, melhorou, recebeu alta. No dia que ela foi sair do hospital, alguém falou para ela assim, você está bem?
Você chegou aqui muito mal, você está bem? Ela falou, eu estou bem. Eu só não sei como que eu vou pagar essa conta. Eu não tenho condições, ninguém na minha casa tem condições de pagar essa conta. Aí a moça foi e entregou para ela a papelada. E ela começou a folhear, ela viu os valores que estavam lá. Ela falou, gente, eu não tenho como pagar isso. A moça falou para ela, vai até o fim. Ela foi até o fim. Quando ela chegou no final, ela viu todo o valor que estava lá. E embaixo estava escrito assim, essa conta foi paga com um copo de leite. Aquilo que você faz hoje, a Bíblia fala, aquilo que você plantar, você vai colher. Queridos, não importa o tempo que faz que você plantou, espere em Deus, porque você vai colher. O dia da tua colheita vai chegar. Nós vamos orar nessa hora, eu quero orar, já quero passar para o pastor.